pessoal, aqui é a Joeli Veto do Livros e Bolinhos e esse é mais um vídeo com as minhas leituras do mês. Nesse caso, as leituras do mês de janeiro e fevereiro juntas. Eu não sei se o vídeo vai ficar muito bom, eu não sei se consegui deixar num ângulo muito bom, porque eu tô gravando sozinha, eu não tenho como, verificar porque a câmera tá ruim, enfim. Aquelas coisas de sempre que vocês que acompanham o blog já conhecem. Aproveito e peço desculpas pela minha voz, eu tô super rouca, comecei a melhorar hoje. Então, enfim, tá um pouquinho esquisita, mas vamos lá que tem um monte de coisa legal pra mostrar. Bom, janeiro e fevereiro foram meses de leituras muito boas pra mim. E bastante leituras, assim, né? Foi um mês de quantidade e qualidade. E o primeiro livro que eu li esse ano foi da Harper Lee, O Sol é para Todos. E assim, é um livro que eu vinha dizendo há anos que eu queria ler. E aí finalmente li esse ano. Daí logo depois, no mês passado, ela faleceu. Então foi bastante impactante pra mim. O livro, eu fiz resenha aqui, vou deixar o link, eu fiz uma vídeo resenha desse livro. E ele conta a história da Scout e do Jem, que são irmãos, e do pai deles, o Atticus Finch, basicamente. É todo narrado pela Scout, que é uma garotinha. Se passa nos Estados Unidos do século XX, né? Então, mais ou menos anos 50, se não me engano, anos 30, desculpa. Enfim, quando a questão racial tá muito forte lá. E o Atticus Finch, que é o pai deles, é um advogado e decide defender um negro em um caso de acusação de estupro contra uma mulher branca. Então isso mobiliza toda a sociedade, né, da pequena Maycomb, que é onde eles vivem. Enfim, vai mudar a vida deles pra sempre. O livro é muito bom, trata de temas muito importantes de forma delicada, mas direta também, atinge o alvo, assim, muito claramente. Os personagens são super bem construídos, são lindos, a história é uma fofura, assim, às vezes dá um aperto no coração, e eu super recomendo, acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque é um livro que ajuda a gente a crescer, a enxergar as coisas, enfim, gostei muito, 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 foi uma excelente primeira leitura do ano, então tá aqui, saiu pela José Olímpio Editora. O segundo livro que eu li esse ano foi O Sangue na Neve, do John Nesbo, que saiu aqui pela Record. Também já fiz resenha e eu não curti muito, apesar de ter adorado o Boneco de Neve, que é o primeiro livro do John Nesbo que eu li, eu adorei. O Sangue na Neve não é tão legal, ele é bem mais curto, o personagem não é tão bacana, a história em si não é tão legal, então não tenho nem muito o que falar, porque eu acabaria entregando alguma coisa do enredo, e como eu não gostei, vou só deixar o link aqui da resenha pra vocês poderem correr lá e dar uma conferida, tá? Não recomendo pra quem tá começando nesse universo desses autores nórdicos sanguinolentos que eu tanto adoro, não recomendo como um primeiro bom livro. Bom, terceiro livro que eu li foi Estação 11, da Emily St. John Mandel, que saiu aqui pela Intrínseca. O livro é uma espécie de distopia. Também já tem resenha aqui no blog. Olha quanta coisa de resenha pra vocês poderem ver, viu? Porque às vezes eu falo, li esse livro, li aquele livro e não comentei ainda. Mas esses três primeiros aqui já comentei. Enfim, um belo dia, uma gripe, a gripe da Geórgia, assola o planeta Terra, dizimando quase a população inteira do mundo. E basicamente as pessoas precisam sobreviver a isso agora. Existe um personagem central, que é a primeira pessoa que morre logo no início, que é um ator, o Arthur, e ele é o que conecta todos os outros personagens, né, da história. E cada um tem a sua própria história, a sua própria realidade antes e depois da gripe. Não necessariamente estão juntos, não necessariamente seus caminhos se cruzam ao longo da jornada do livro, mas eles têm mais em comum do que pensam e ao mesmo tempo são completamente diferentes. É um livro não é só sobre sobrevivência, não é só sobre adaptação. E a frase mais impactante dele, que é a frase de uma das protagonistas, é: sobreviver não é o suficiente. Então a gente acompanha a luta pela sobrevivência das pessoas e ao mesmo tempo, enquanto elas conseguem sobreviver, a gente percebe que isso não basta. E elas percebem que isso não basta também, pelo menos a maioria delas. Então é um livro super legal, com uma mensagem bacana também, não é uma distopia daquela, tipo, sei lá, uns Jogos Vorazes da vida, que tem sei lá, um pano de fundo como um jogo, uma luta pela vida literal.
em forma de competição, não, aqui são pessoas comuns que sobreviveram à gripe da Geórgia e precisam resistir no mundo completamente destruído, desolado, enfim. É bem legal, eu recomendo. A forma como a autora escreve é muito gostosa de ler, você lê bem rapidinho, então tá aqui, curti. Bom, o outro livro que eu li foi Desaparecidas, da Lauren Oliver, que saiu aqui pela Verus. Ele é muito legal, eu gostei bastante, apesar de ter achado o final um pouco óbvio. Em determinado ponto do livro eu já falei, é isso que vai acontecer. Mas enfim, ele conta a história das irmãs Dara e Nick, que eram muito unidas. Enfim, tinha um amigo, um melhor amigo em comum, chamado Parker, na verdade. Ele era melhor amigo da Nick, até que beijou a Dara, e aí as coisas ficaram um pouco confusas entre os três. Abriu-se um abismo entre as irmãs e ele. E daí, um belo dia, elas sofrem um acidente. Como é que eu posso dizer sem... Enfim... Não, Enfim, eu não... Foi um livro que mexeu bastante comigo. Ignorem esse branco que me deu, porque eu fiquei impactada por vários... Não tem nada a ver com uma história pessoal, mas é um livro que mexeu muito comigo em certos sentidos, em certas relações, por coisas que eu já ouvi, mas enfim, desculpem esse branco. E aí um dia elas sofrem um acidente e quando se recuperam, a amizade entre elas de alguma forma não existe mais, não só por causa do Parker. A Dara culpa a Nick por ter destruído a vida dela, por ela era uma menina linda, cheia de vida, agora tá cheia de cicatrizes e dores e... Enfim, a Nick também, ela sofreu menos, né, no acidente, mas também não é mais a mesma pessoa. E o mais importante de tudo, a relação delas com os pais que são separados, e delas com o Parker, que era o melhor amigo e o namorado ficante da outra, tá completamente desestabilizada, destruída, enfim. E a gente acompanha a luta principalmente da Nick pra recuperar a irmã, recuperar o amigo, recuperar a família. Enfim, e nesse meio tempo, enquanto tem tudo isso acontecendo, uma jovem, uma menininha de menos de 10 anos desaparece, a Madeline. E nisso que ela desaparece, há toda uma mobilização na ilha. E aí logo depois que a Madeline desaparece, a Dara também desaparece. Então a Nick começa a tentar ligar os pontos e descobrir até que ponto o desaparecimento das duas está conectado. Então, assim, é um livro legal, é um livro meio... é um suspense, apesar de ter partes fofas, partes românticas, partes engraçadas, partes muito tristes, é um suspense. E vale a pena ler. A Lauren Oliver volta à sua antiga forma, que ela conquistou com Antes Que Eu Vá, Delírio, que eu gostei muito, e depois ela destruiu tudo com Pandemic e Hacking, que eu detestei. Mas enfim, gostei muito de ter lido, recomendo bastante. Em breve tem resenha dele aqui no blog, sem essa pausa enorme que eu dei, horrorosa. Eu já fiquei até com vergonha, gente, foi mal. Bom, o outro livro que eu li foi A Bela e a Adormecida, do Neil Gaiman, ilustrado pelo Chris Riddle. É uma releitura da história da Bela Adormecida, que... é bem bacaninha. Eu vou fazer um vídeo falando sobre esse e um outro livro também que eu li, que é o que eu tô lendo agora em março, que é o Peter Pan. Então não quero entrar muito em detalhes, mas tem a ver com uma bruxa que lança maldição numa pessoa, só que aí tem uma rainha de um outro reino que decide ir atrás pra tentar reverter tudo isso que aconteceu. Então não é uma história sobre príncipe encantado, é uma história sobre mulheres fortes e determinadas. Então, em breve eu vou fazer comentário. O livro é lindo, as ilustrações são muito legais, a capa é linda, eu já tinha mostrado aqui. Então aguardem a resenha, pra vocês poderem saber mais detalhes. Ufa! Outro livro que eu li foi Vivian contra a América, da Katie Coyle, que saiu aqui pela Agir Now. É a continuação de Vivian contra o Apocalipse. E o livro é legal, mas não é, entende? Eu gostei, eu quero continuar lendo. Por outro lado, a Vivian tá chata. Eu gostei mais dos outros personagens do livro do que dela, entendeu? A Harp
me conquistou muito mais nesse livro do que a Vivian. A Vivian caiu num mimimi, num coitadinha de mim, no sentido amoroso, que me incomodou bastante, apesar também de ter sido determinada, mas ela entra numa crise com a família, enfim. Apesar disso, o livro é legal, foi uma continuação bastante movimentada, cheia de ação, acontece muita coisa, afinal, pra quem conhece a história do primeiro, já teve o arrebatamento, né, o primeiro, então eles estão à espera do segundo arrebatamento, de um possível apocalipse, então o mundo tá um caos, divididos entre crentes e não crentes, tem pessoas tentando resistir, pessoas tentando acabar com a resistência, então é bem legal, é bem agitado, mas a protagonista não me cativou tanto, né, nessa história, né, nesse segundo volume. Porém, eu quero continuar lendo para saber o que finalmente acontece. Eu não quero entrar muito em detalhes, né, para quem não leu o primeiro, não precisar ignorar o vídeo, então fiquem tranquilos. Quando eu fizer a resenha, entro em mais detalhes, conto mais um pouquinho sobre o que eu achei. Tá aqui. Outro livro que eu li foi o Nunca Jamais, da Colleen Hoover com a Taryn Fisher, que saiu aqui pela Galera. Eu li, na verdade, o Nunca Jamais, que é a primeira parte, a segunda parte do Never Never, que é o nome da série em inglês, e a terceira parte do Never Never. Eu li um por dia, devorei. O livro é maravilhoso, conta a história da Charlie e do Silas, que são namorados e acordam um belo dia. Acordam não, estão no meio da escola um belo dia e percebem que estão sem memória. Eles não se lembram de nada, nem dos próprios nomes. Os dois. E todo mundo em volta sabe quem eles são, o que eles fizeram, o que deixaram de fazer. E a K quase que eu falo um spoiler. Enfim. E aí eles precisam lutar para descobrir, entender o que está acontecendo com eles e o mais importante, como reverter isso. O livro é muito bom, é daquele must read. Para os fãs da Colleen Hoover, ela volta também a forma de uma maneira espetacular. Não é que ela não seja boa, mas é porque quem acompanha sabe que a série métrica não me agrada tanto. Eu gosto muito de métrica, mas Pausa e Essa Garota eu não gosto tanto. Então, poder voltar a ler um livro da Colleen que eu amei foi incrível. Então eu li os três assim, um atrás do outro. Aqui no Brasil só saiu o primeiro, eu li o 2 e o 3 em inglês, porque estavam baratinhos na Amazon. Super recomendo e vai ter vídeo resenha, provavelmente a próxima vídeo resenha, porque eu tô louca pra falar desse livro pra vocês. Então tá aqui. E o último que eu li, na verdade eu já terminei no primeiro dia de março, mas porque, né, na madrugada não... Eu conto como o dia anterior, já que eu não dormi. Foi Depois de Você, da Jojo Moyes, que saiu aqui pela Intrínseca. Que é a continuação do meu amado Como Eu Era Antes de Você. Eu não gostei. Me dói muito falar isso, não me xinguem. Eu não gostei. Eu achei óbvio que voltar a encontrar a Lu e alguns outros personagens do primeiro livro dá uma acalentadinha, né, nossa, tem que segurar pra não chorar falando desse livro, do outro livro, né, pra dar uma acalentadinha no coração, mas, enfim, a autora até diz, obrigada a vocês por insistirem em querer saber o que aconteceu depois do final do outro livro, mas na boa, eu dispensava. Seria um livro bacaninha, teria uma história bacaninha, se não fosse a continuação do Como Eu Era Antes de Você, assim, ele é bem escrito, bem construído, inserem personagens novos e tal, mas como continuação de um livro maravilhoso, que foi o Como Eu Era Antes de Você, eu não curti. Então vou fazer resenha em breve com o coração partido, né? Porque eu tava esperando muito, eu tava esperando há muito tempo esse livro, mas não rolou. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 livros nos 2 primeiros meses do ano. Tô muito feliz, principalmente porque em março eu não consegui manter essa média. Eu não estou conseguindo, ainda não consegui terminar nenhum livro. Mas tudo bem, já achei um bom ritmo, né, nos 2 primeiros meses do ano. Espero que vocês tenham gostado. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não deixa de acessar o blog em www.livrosbolinhos.com. E se você tá vendo esse vídeo no blog, não esquece de se inscrever no canal do YouTube. Fica uma caixinha de inscrição aqui embaixo no post. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo bem em breve. Beijo, fui!